Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem para você que agora vivencia este momento de graça proporcionado pelo programa diretamente via paróquia. Vai nascendo amor, doce é saber, não estou sozinha, sou uma parte de você que vivencia esse momento de graça pelo programa Paz e Bem. Por isso, te convido nesse momento a pedirmos as luzes do Espírito Santo para bem podermos vivenciar este momento de graça. Vinde, Espírito Santo, enche os corações vossos fiéis. sem fim. Tudo será criado e renovareis a paz. Querido irmão, que agora reze conosco. Peça nesse momento a luz do Espírito Santo. Jesus Cristo disse: eu vou e enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, que procede do Pai, disse ele. Ele que vai todas as coisas. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos revigora. Por isso vem, Espírito Santo, vem nos dar o dom da parresia, da ousadia, de sermos ousados no anúncio da palavra. Vem, Espírito Santo, sobre nós nesta noite de hoje, a igreja que clama, a igreja que suplica nesta noite. Vem, Espírito Santo, nos dar condições de levarmos a palavra de Deus a tantos corações, a tantos irmãos e irmãs que neste momento estão agora com um coração como terra boa, como aquela terra fecunda que acolhe a palavra e dá frutos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. É Tu, Espírito Santo, que faz com que esta palavra, uma vez caída em terra boa, no nosso coração, é Tu que faz com que ela dê frutos. Por isso nós clamamos agora. Vem, Espírito Santo, vem sobre a igreja que você agora, meu irmão, em sua casa, onde você se encontra agora, que está vivenciando, participando deste momento de graça, você possa pedir o Espírito Santo que se dá gratuitamente. Jesus Cristo, ele disse: eu vou, mas vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo de fortaleza. Então, se você se sente fraco, fragilizado, se encontra sem forças, peça o Espírito Santo. Clama o Espírito Santo nesse momento. Peça a força do alto. Vem, Espírito Santo. É só pedir, é só clamar, é só suplicar. Deseje nesse momento. Sim, Espírito Santo. Agora eu te apresento cada um dos irmãos e irmãs que rezam agora em suas casas, que acompanham agora por meio da TV Web São Francisco e que agora se colocam em oração. Eu te peço, Santo Divino Espírito, vem com Tua graça, vem com Teus dons, vem com Tua fortaleza na vida de cada irmão e irmã que reza neste momento, para que cada um de nós, fortalecidos por Ti, Espírito Santo, possamos também, como os apóstolos, que foram cheios, transbordantes de Ti, não termos medo de abrir as portas e sairmos para anunciar Jesus
Cristo, caminho, verdade e vida. Só Tu, Espírito Santo, somente Tu é quem nos dá a força e a graça. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos no nosso terceiro programa, Paz e Bem, aqui diretamente do estúdio da TV Web São Francisco, aqui na matriz de São Francisco, aqui na cidade de Brasília Santo. Que você possa também interagir com esse programa aí, deixando seu comentário, também nos ajudando a bem realizar esse programa, dando a sua opinião, o que pode melhorar, deixando sua crítica construtiva, aquela crítica que edifica e que nos ajuda a melhorar. Eu queria fazer um chamado a você que muitas vezes não entende a tua vocação de cristão, não entende ainda o teu chamado. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, é que ele teve um tempo de missão, um tempo de anunciar, de trazer a revelação que estava no coração do Pai. Uma das prioridades do Cristo era pregar a palavra. É bem verdade que Jesus ele se deparou com pessoas que estavam doentes, pessoas necessitadas, mas foi no caminho do anúncio do Evangelho. Foi no caminho do anúncio do Evangelho. Mas a prioridade era anunciar a palavra, trazer a revelação que estava até então no coração de Deus à humanidade. E a gente viu Cristo chamar homens e mulheres simples, pescadores, pessoas por Ele mesmo, o próprio Cristo, verdade e vida. E eu trago essa boa nova. Muitas vezes a gente tem um entendimento errôneo, achando que esse ofício, de pregar, de falar de Deus, vamos fazer só aqui uma troca do microfone dos irmãos que estão pagando. Fazemos uma troca aqui do microfone, porque estava dando falha, Quem acompanhou na segunda-feira passada, toda a pregação a gente perdeu por conta da falta do áudio. Então, para que não acontecesse hoje, toda a equipe da Pascom está aqui dando toda essa assessoria para que isso não aconteça. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é confiada também aos leigos, a eu e você. Jesus, ele nos confia a missão de levar a palavra. Ide pelo mundo e evangelizai, pregai a todas as criaturas. E continua, meus irmãos, hoje ainda continua a messe grande e os operários poucos. Então pedi ao Senhor da messe que envie mais operários para a sua messe. Então, você que agora
está me vendo, está me ouvindo, eu quero trazer essa palavra que não é minha. Essa palavra é de Jesus para você. O Senhor não te chamou a ser somente um telespectador, mas ser um agente vivo na obra de Deus. A fazer a experiência de Pentecostes, a tomar posse da graça de Deus que se dá gratuitamente a mim e a você. Assim como um dia aconteceu com um leigo de Assis, que até então só entendia das coisas da vida presente, de querer viver aquilo que o mundo proporcionava, de prazeres, do ter, do crescer, do poder, das cobiças, as múltiplas glórias que naquele tempo se cobiçava. Em 1200 e alguma coisa, no tempo do pai seráfico São Francisco de Assis. São Francisco, um leigo que fez uma experiência desse Deus que amou e desse Deus que é misericórdia e entendeu que aquele chamado do ide e evangelizai também o alcançava, também o mirava e o chamava especificamente, que não é diferente comigo nem com você, não é diferente. E hoje, falando um pouco da vida dele, de São Francisco, como toda segunda-feira eu abordo algum trecho, relato da trajetória, da caminhada de São Francisco na sua vida, na sua curta passagem, pois morreu com 45 anos, 25 anos, vivendo ali naquele mundo do qual ele cresceu, em torno ali em Assis, ajudando seu pai, Pedro Bernardone, no seu comércio de tecidos, auxiliando sua mãe, e ali sendo, como qualquer jovem, um filho, ali, de certa forma, colaborando com o cuidar da família. Mas chegou um certo tempo, depois de 25 anos, São Francisco começou a ter umas experiências de Deus, e essas experiências foram cada vez mais elas se aprofundando, ele se lançando, se entregando, foram cada vez mais fortes, de uma forma impressionante, de uma graça abundante na vida dele, que ele foi se transformando, a graça de Deus foi transformando o filho de Pedro Bernardone em São Francisco de Assis. E ele entendeu, com muito desenrolar, com muito caminhar, esse chamado de Deus. Tudo na vida de São Francisco foi como que improvisado. Essas vestes que a gente vê de São Francisco não foi algo pensado quando se vai fundar uma ordem, que se pensa na roupa, que se pensa em todos os detalhes. Não, com o pai seráfico foi diferente. Quando ele é ali colocado diante da comunidade do bispo Guido e que o pai o acusa de estar roubando seus tecidos, como dizia Pedro Bernardone, e dando aos pobres, acabando com tudo o que eu conquistei, assim falava o pai de São Francisco, diante do bispo Guido. São Francisco, ele vem se despir, ou seja, ele tira as suas vestes e entrega ao seu pai Pedro Bernardone e diz: pai, até o nome, o sobrenome que eu trago aqui, eu também te devolvo, renuncio minha herança, e o que é teu te dou. E aí São Francisco tira todas as suas roupas, entrega ao seu pai, e ele diz: nu vim ao mundo e nu me encontro. E aí o bispo vai e cobre ele com manto.
E o bispo diz: meu filho, você quer ser padre? Ele diz: não, santidade, eu não sou digno de ser padre. E aí o que você quer ser, meu filho? O que é que você pensa? Ingressar em alguma ordem? Ele diz: não, eu quero ser como as cotovias, andorinhas, eu quero voar, eu quero... E aí vai falando: eu quero sair correndo nos bosques. E aí naquele momento, onde eu quero chegar, ele sai dali, entrega o manto ao bispo e sai nu. E é nesse momento que nasce a vestimenta franciscana, até hoje conhecida pela Comarró, onde ele encontra ali um saco velho de pano, desfiado, e ali ele corta aquele saco, fura um buraco nas duas dobras, cortando, veste, arruma um cordão velho por ali, um barbante velho, e amarra na sua cintura. E até então, aí nasce a veste franciscana. Então tudo na vida do Pai Seráfico foi assim, na providência, foi acontecendo. E ele se torna um grande anunciador de Jesus Cristo, como leigo. E aí, meus irmãos, entendamos também o meu e o seu chamado. A igreja nos chama também. A igreja nos chama a anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Por isso que nós devemos abrir o nosso coração. O mundo, ele tem muitas seduções, como teve já naquele tempo, e foi 25 anos até eles entender, já gente de São Francisco, a ser ali, né, o líder, como os biógrafos diziam, os cronistas, o líder da juventude de Assis era Francisco, o líder que conduzia ali aquele jovem nas badernadas, nas noitadas em Assis. Mas quando tem experiência, agora a liderança se transforma para trazer almas para Deus, para pescar homens e mulheres para Deus. E esse chamado que se fez a São Francisco se faz a mim e se faz a você. Muitas vezes nós entendemos errado. Não, foi para Francisco, não foi para fulano, Beltrano, não foi para mim. Não, é para você, é para mim. Como o nosso querido padre Arnaldo, numa linda homilia que se fazia lá no nosso comunidade de São Sebastião, ele dizia: a santidade não é da cabeça para cima, é da cabeça para baixo, né? E aí ele dava um lindo testemunho da menina Vitória, que conviveu aqui nesta paróquia, que enfrentou um câncer e que heroicamente, pela graça do alto, ela soube retirar da dor graças espirituais e testemunhar Jesus Cristo vivo na sua vida e na sua dor. Uma jovem que era engajada aqui no movimento Jovens Sarados, e que Deus a levou para junto de si, mas deixou esse legado, esse grande testemunho. Apesar da sua tenra idade, ser jovenzinha, mas uma fé imensa, uma fé grandiosa. E o padre pregava, e como eu estava ali ouvindo, me deleitando naquela pregação. Gente, como nós temos pessoas santas perto de nós. A santidade de Francisco não para em Francisco. A santidade de Francisco gera outros Franciscos, outras Franciscas, outras vitórias. Então, meus irmãos, a nossa vocação, e ele falava, primeira é aquela: disse Deus, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então a santidade é para a igreja de Cristo, é para mim, é para você. E a menina Vitória tão bem soube viver isso, e no momento mais crucial de sua vida, em que ela, como dizia o padre, ela poderia estar frustrada, revoltada e brigando com Deus, pelo contrário, estava serena, conformada em Deus,
na certeza que algo muito mais grandioso lhe esperava. Que após a cruz vinha ressurreição. Que após a sexta-feira da paixão vinha domingo da ressurreição. E não foi diferente. A atitude heróica da vitória, como também a atitude heróica de São Francisco na hora crucial da morte. Então, meus queridos irmãos, aqui de perto de nós, aqui da nossa paróquia, São Francisco de Assis, Santo será aqui do nosso meio, entre os nossos jovens sarados, testemunho de santidade da menina Vitória. E como o padre dizia, não tenho dúvida, está com Deus, não tenho dúvida, está na santidade. E ainda foi mais ousado, pode pedir a intercessão. Então, meus irmãos, que lindo testemunho desta menina Vitória deixa para nós. Quem conviveu, quem teve a oportunidade de conviver com essa menina, pôde sentir esta graça de Deus que ela transpirava, que dela irradiava, porque estava em Deus, porque fez uma experiência em Deus, e essa experiência feita em Deus, agora ela levava a Deus, ou seja, uma vez envolvida pela graça de Deus, ela envolvia pela graça de Deus e ela levava de sua experiência. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse chamado é para mim e é para você. Hoje sim, o Senhor, Ele conta contigo. A messe continua sempre grande, os operários sempre poucos. Isso o Senhor sempre relatou, sempre falou. Pedi ao Senhor da messe, ao dono da messe, ao Pai, que envie operários para sua messe. E quem é esse operário? Você mesmo, você que está em casa, você que escuta agora, você que vê agora. Você, sim você, é um operário que o Senhor confia trabalhar na sua messe. Por isso não tarde demais. Não diga quem sou eu, não tenho capacidade, não tenho condições. Realmente, meus irmãos, nós não temos condições mesmo não temos capacidade. Mas é Deus que me chama, é Deus que me capacita. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos que querem ser capacitados. Mas é preciso que eu e você diga sim, sim, Senhor, agora, eis-me aqui, faz em mim a tua obra. Eu quero ir, eu quero anunciar, eu quero levar a tua palavra aonde o Senhor me enviar. Seja falando, seja no silêncio. Seja pregando somente com a minha presença, seja pregando no meu silêncio, seja pregando na minha dor, como a menina Vitória, que pregou de tal forma, não tem pregação mais eloquente do que a da menina Vitória na cruz, testemunhando Jesus. Oh glória, louvado seja Deus, que bênção, então que grandes testemunhos próximos de nós, no nosso meio nós temos, e se a gente for procurar, vamos encontrar mais testemunhos, pessoas de fé grandiosa, pessoas de compromisso com Cristo, de tal forma de se invejar, de se desejar. Por isso, você é chamado, eu sou chamado, todos somos chamados. Por isso, diga seu sim. Diga, eis-me aqui, Senhor, eu quero ir aonde o Senhor me enviar. E como disse, quem se lembra, eu venho falando aqui em alguns momentos aqui desse desenrolar, desse programa, trazendo algumas experiências de São Francisco no seu caminhar em servir a Deus, na sua peregrinação, como ele dizia, eu sou peregrino, eu
não quero nem casa, vivo em choça, em palhosco, porque a minha vida é só uma passagem. Então, nessa passagem de 20 anos de evangelização de São Francisco, tem muita coisa, tem muitas experiências, muitos relatos, muita coisa que ficou escrita sobre ele, para que a gente possa também revigorar, fortalecer também a nossa experiência em Cristo, através da experiência do amor de Francisco, da dedicação de Francisco, da ousadia de Francisco, do testemunho louco de Francisco, né? Porque São Francisco, ele tinha coisas de louco, como dizia o pai dele: tá louco, meu filho ficou louco. Pedro Bernardone, irado, cheio de raiva, dizia aos quatro cantos: meu filho está louco, não reconheço. Mas era a sabedoria de Deus operando no coração de Francisco, que, como diz a palavra, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E aí até o próprio pai tinha um filho por um louco, mas um louco mesmo, louco por Deus. E aqui eu quero trazer um relato, né? Já falei sobre a experiência de São Francisco com a morte, em que ele chamava a morte de irmã morte, né? E dizia: não sei por que todos têm medo de ti, irmã morte. Isso já há alguns minutos antes de vir a óbito, ele falava assim, com tão naturalidade e destemido, com a irmã morte. E hoje eu quero falar da experiência de São Francisco em relação ao dinheiro. Em relação ao dinheiro, não sei se você já ouviu falar, chegou um certo momento na vida de São Francisco que ele renunciou ao dinheiro, que ele nem no apetecido metal ele ousava mais pegar. Houve um divórcio do dinheiro. E aí eu queria trazer esse relato, mais um relato aqui do livro Irmão de Assis, né? Irmão de Assis, sobre esse divórcio de São Francisco com o dinheiro. Vamos lá. Francisco seguiu o caminho, né, subindo a encosta em que poucos minutos o levaria à sua casa. Precisava de dinheiro para comprar material de construção. Então, tudo isso, né, aconteceu porque São Francisco incutiu na cabeça de reconstruir a capelinha de São Damião, né? Aquela capelinha onde ele fez a sua oração e a sua experiência, né, de Deus diante do crucifixo bizantino. Para dispor de dinheiro, tinha de fazer um bom negócio em seu comércio. Não havia lugar mais apropriado do que Foligno, na feira a que seu pai o havia levado muitas vezes. O importante era proceder com rapidez. Então, ele queria dinheiro e empreendeu de reconstruir a capela de São Damião. Não tinha dinheiro e ele disse: vou pegar alguns tecidos do meu pai, vou colocar aqui em umas bolsas de couro, né, que se colocava em volta do cavalo, né, vou colocar aqui na minha montaria, e selou o cavalo do pai e deu para essa feirinha lá em Foligno. Quando pôs o pé na soleira da porta, já estava tudo decidido. Entrou e não se preocupou nem em comer, nem em dar grandes explicações. Aqui foi quando chegou em casa. Preparou o cavalo e carregou sobre ele umas tantas peças de vistosos tecidos. Imaginamos que Bernardone, que é o pai dele, Pedro Bernardone, estava ausente. Ao sair de casa, persignou-se como quem estava empreendendo uma missão importante e sagrada, e se dirigiu-se a Foligno com a alma transbordante de alegria. Então, bateu no peito, muito entusiasmado, e aí tinha a grande missão, né? Uma missão para ele muito honrosa, muito importante, que era agora
adquirir dinheiro e reconstruir a capelinha de São Damião. Foi um sucesso. Em poucas horas vendeu tudo. E mais, o cavalo, ou seja, não bastou vender só os tecidos, vendeu também o cavalo do seu pai, vendeu os tecidos de seu pai e veio a pé. Com a bolsa cheia, no próprio caminho de volta, tornou a São Damião, sem precisar entrar nas muralhas da cidade. Pobre Francisco, né? Ainda acreditava na onipotência do dinheiro, mais depressa chegaria o desengano e celebraria o mais irredutível divórcio que já houve entre uma pessoa e o dinheiro. Com a bolsa no alto e sacudindo-a fortemente, para que as moedas soassem como um clarim de guerra, Francisco apresentou-se diante do velho sacerdote. Então, Francisco apresentou-se diante do velho sacerdote, que ficava na capelinha de São Damião, e falou-lhe com entusiasmo de seu projeto de restauração. Então, ele tinha um projeto de restauração, já com a bolsa cheia de dinheiro, cheio de alegria. Agora, diante do sacerdote, ele revela, né, com entusiasmo, o projeto de restaurar aquela capelinha de São Damião que estava em ruínas. Suplicou ao venerável capelão que aceitasse a bolsa integralmente, ou seja, ele vai e suplica que o velho capelão aceite todo aquele dinheiro para a restauração da capelinha de São Damião. O bom padre não sabia para onde olhar. Tudo aquilo o fazia pensar que o rapaz tinha perdido a cabeça ou que estivesse caçoando dele. Tinha lido nas vidas dos santos a respeito de conversões fulgurantes, mas era bem outra coisa acreditar na transformação deste moço, que até ontem, era o líder da juventude mais mundana de Assis. Então, o sacerdote olha, muito dinheiro ele traz, ele oferta aquele dinheiro para a reconstrução, né, a restauração da capelinha de São Damião. E aí o sacerdote fica sem saber o que pensar, porque até então, até ontem, esse menino era o líder da juventude mais mundana de Assis. E agora, tão depressa, esta mudança radical. Além disso, conhecia o coração duro de Pedro Bernardone e não podia entrar numa eventual discussão com o velho e violento mercador. Por isso, para grande estranheza do irmão, o velho capelão recusou a substancial oferta. Então, o padre não aceitou aquela oferta, não quis aquela oferta. E aquilo mexeu muito com Francisco, do padre não aceitar a sua oferta. Em minha opinião, diz aqui o escritor, é que neste momento que se vai levantar a muralha divisória, alta e intransponível, que dividiria em duas histórias de Francisco. Vamos assistir a duas despedidas e a dois esponsais, afetuosos, tão improvisadamente, como todas as coisas do irmão de Assis, e que teriam tão grandes consequências na história do espírito. Aqui morre e é sepultado o filho de Bernardone e nasce Francisco de Assis. Em primeiro lugar, diante da renúncia do sacerdote, Francisco agarrou a bolsa sonora e, não sem certo desdém, atirou-a ruidosamente contra o batente da janela. Despediu-se para sempre do dinheiro
e, ao que parece, nunca mais em sua vida chegou sequer a tocar o apetecido metal. É um dos divórcios mais estranhos e sagrados da história humana. Francisco de Assis foi o homem que não desprezou nada na sua vida, menos o dinheiro. Então, aqui foi o divórcio. E toda a história de São Francisco, de sobrevivência, no início da sua missão, quando Deus foi enviando outros, que foi se juntando a São Francisco, e que também foi aderindo àquela forma de viver, eles trabalhavam no campo e não recebiam dinheiro. Era a ordem de Francisco: ninguém recebe dinheiro, vamos receber em alimento. E quando não trabalhavam, eles saíam nas ruas de Assis pedindo esmola para a sua sobrevivência. Mas dinheiro, São Francisco não aceitava e nem permitia que os seus também aceitassem. Então essa foi mais uma história, né, da vida de São Francisco, e tem muitas, e essa é intitulada aqui no livro, o Irmão de Assis, como o divórcio, né, de São Francisco com o dinheiro, né? E vamos finalizar esse momento aqui da reflexão sobre a vida de São Francisco, rezando, né, a sua oração lá nessa capelinha que ele queria construir com esse dinheiro, de São Damião, que ele rezou lá, diante do crucifixo bizantino. Vê aqui se eu acho que é a oração, né, a oração que a gente reza toda segunda-feira. Toda segunda-feira, aqui está ela. Então vamos rezar aqui, diante da imagem do Pai Seráfico, a oração de São Francisco diante do crucifixo bizantino. Glorioso e grande Deus, meu Senhor Jesus Cristo, vós que sois a luz do mundo, ponde claridade, eu vos suplico, nos abismos escuros do meu espírito. Dai-me 3 presentes: a fé firme como uma espada, a esperança larga como o mundo, o amor profundo como o mar. Além disso, meu querido Senhor, peço-vos ainda um favor: que todas as manhãs, ao raiar da aurora, amanheça como um sol diante de minha vista a vossa santíssima vontade, para que eu caminhe sempre em vossa luz. E tende piedade de mim, Jesus. São Francisco de Assis, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu te convido nesse momento, você que está aí com a sua Bíblia, né, a tomar em mãos aí a palavra de Deus. Vamos tomar a palavra de Deus, como diz São Paulo, né, lá em Efésios 6, versículo 17, a palavra de Deus é a espada de combate, a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então você vai tomar em mãos aí a espada de combate em Lucas, capítulo 14, pega aí o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, Lucas, capítulo 14, versículo do 12 ao 14. Versículo do 12 ao 14.
Não é o evangelho do dia, mas é o evangelho do qual eu preparei para hoje. Então você vai tomar em mãos aí, 14, do 12 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dizia igualmente ao que o tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque, por sua vez, eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Esse Evangelho é o de segunda-feira passada, porque houve um problema no áudio e não se ouviu, né, a pregação. Por isso que eu quis, né, a providência divina quis que fosse esse evangelho novamente, né? Então dizia igualmente, quem? Jesus, ao que o tinha convidado, né? Ou seja, um certo homem o convidou a um banquete em sua casa. E dizia igualmente ao que o tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque por sua vez eles te convidarão e assim te retribuirão. O que o Senhor quer dizer com isso? Meus irmãos, que nada o façamos em busca de recompensas humanas. Que nada o façamos neste trabalho de igreja, na nossa vida, no nosso impulso de caridade, de amor ao próximo, de lhe estender a mão, ajuda, que nada o façamos com segundas intenções, na espera de alguma recompensa humana. Isso que o Senhor quer dizer, que não sejamos apegados a isso. E que nada o façamos também para que as pessoas vejam somente e assim possa dizer: ah, fulano como é bom, veja como ele fez, ele ajudou Beltrano, Cicrano. Não, é isso que o Senhor quer dizer. Mas tudo façamos sabendo que Deus, como diz a palavra em outra passagem, que está oculto ou escondido e que tudo vê, é dele que nós devemos esperar a nossa recompensa. Gente, se a gente proceder assim, no nosso estender a mão ao irmão, na nossa ação caridosa, jamais a gente vai se frustrar. Porque muitas pessoas já disseram: olha, eu só fiz o bem àquela pessoa, eu fui caridosa, eu ajudei na hora que a pessoa mais precisava e ela foi ingrata. Eu não vou fazer mais a ninguém, eu não vou ajudar mais ninguém, porque não vale a pena. Esperou a recompensa da pessoa, esperou a recompensa daquela pessoa. Por isso que o Senhor diz: quando fizer, seja qualquer ato de bondade, não faça esperando que o outro te retribua, ou meramente venha fazer para mostrar que é bom aos homens. Porque o Senhor diz: se tu fazes para mostrar que é bom aos homens, dos homens tu receberás o teu galardão, a tua recompensa. Mas se tu fazes, independentemente se vão te retribuir, se vão ser gratos ou ingratos, mas tu fazes porque és movido pela graça de Deus e queres agradar a Deus,
terás uma grande recompensa de Deus e jamais tu irás se frustrar, porque tu não vais estar dependente de ser aplaudido a tua ação, tu não vais estar dependente de ter retribuição de quem tu fazes alguma coisa de bondade, tu estende a mão, tu socorre em uma necessidade, porque o que te move é Deus, é a graça de Deus. E como diz a palavra, esta graça que te será grande na ressurreição. E aí, Jesus vem dizer que há ressurreição, meus irmãos. Quando ele vem dizer aqui, serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Mas tu receberás na ressurreição dos justos. Então veja que graça grandiosa. Veja o que o Senhor está nos dizendo, que nós devemos, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, ora, a ajuda, ela é acolhida, ela é bem aproveitada a quem realmente está necessitando. Está necessitando. Muitas vezes a pessoa tem condição de ajudar quem realmente precisa, mas insiste em ajudar quem não precisa. Acontece muitas vezes isso. Uma pessoa, eu vou contar uma historinha aqui, enfatizar, com uma historinha que é ficção, não é realidade, mas que nos traz um ensinamento. Diz que uma pessoa, um camponês, lá na Itália, plantou uma roça, e essa roça deu muito, legume, aí ele tirou aquele primeiro legume, feijão, vamos dar o nome de feijão, ele tirou lá feijão em abundância, aí aquele primeiro punhado de feijão, ele fez lá aquele feixe bem gordo, e aí ele foi dar um rico comerciante, lá na Itália, e aí chegou aquele pobrezinho, trabalhou cedo, colheu aquele primeiro feijão, saiu todo alegre, mulher, eu vou levar lá para fulano de tal. E aí foi de manhã, montou na sua montaria, andou muito, e chegou lá, e todo satisfeito, todo alegre, ele foi e doou aquele punhado de feijão verde no feixe para o riquíssimo comerciante. E aí deixou lá, o comerciante, muito educado, agradecer, obrigado, meu amigo, não precisava, mas muito obrigado. E aí ele, muito satisfeito, porque era aquilo que ele queria fazer, quando ele saiu, o comerciante lá falou com o empregado dele e disse, olha, só o que eu tenho é feijão aí, nesse meu armazém, só o que eu tenho aí é tantos legumes, este pobre coitado poderia comer esse feijão com sua família, este pobre coitado poderia ter dado talvez ao seu vizinho lá que está precisando, mas veio trazer para mim que não preciso. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente quer ajudar quem realmente não precisa. Então, aquela ajuda ela não será muito aproveitada ou até aceitada. Ela pode ser até por uma educação recebida, mas não aceitada. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Não vá dar nada a alguém com segundas intenções de receber algo da pessoa. Isso é malícia. Isso não é caridade, isso é malícia. Não toque as trombetas diante de ti, como diz Jesus. Não toque. Quando deres a tua esmola, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E diz a palavra, assim a tua esmola se fará em segredo, e teu pai que vê ao escondido, te dará a recompensa. E qual é essa recompensa? É aqui no finalzinho desse evangelho. Mas tu receberás na ressurreição dos justos. Então, tu receberás na ressurreição dos justos. Quando tu dares de coração, movido pelo amor a Deus, movido pela graça de Deus, quando tu não esperas receber recompensa de alguém por algo que tu fez, que tu deu,
Quando tu não busca fazer para que outros vejam e te aplaudem, rapaz, fulano é bom, fulano é uma liderança, porque fulano fez isso, fez aquilo, barababá, berebebê. Não, mas quando tu fazes movido por uma graça, o amor que nasceu da tua experiência do amor de Deus, aí sim, nada vai te parar, nada vai te frustrar, porque se aquele que tu ajudou, ele foi ingrato, não reconheceu, não te importa, não importa para ti. O que importa é a tua intimidade com Deus e a alegria de saber que o coração de Deus, ele foi alegrado com aquela atitude tua que foi movida por amor a Deus. E esse amor a Deus que também te fez amar o próximo, até mesmo aquele ingrato. Quando a tua ação não foi porque os homens te aplaudem, não foi movido pelos elogios, porque quando esses elogios faltarem, teu ministério vai também encerrar. A tua ação de caridade, de ajuda também vai encerrar. Mas não quando é, como Cristo aqui diz, quando se espera a recompensa do céu, quando se faz porque fez primeiramente uma experiência do amor de Deus, e esse amor de Deus uma vez, abundando o meu coração, me fez também amar. E esse amor que me fez amar, me faz também agir, me move. O amor de Deus nos move a uma ação. O amor de Deus não nos deixa somente numa contemplação, né, como diz São Tiago, se ao irmão falta a vestuário, o alimento cotidiano, e ele chega e você diz, ô irmão, vai em paz, Deus abençoe, vou rezar por ti, e não prover o que aquele irmão necessita naquela hora, o que você fez? E aí a fé não teve nenhuma obra. Então esse amor de Deus em mim me faz amar. E esse me fazer amar me faz também mover-se em socorro ao meu irmão. Seja, como diz a Santa Mãe Igreja, na caridade corporal, dá pão a quem tem fome, dá água a quem tem sede, ou seja, na caridade espiritual, que é instruir os simples. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você tomemos posse desta palavra e que sejamos revigorados por ela de tal forma que eu e você tenhamos sempre a graça e a força que vem de Deus de nos mover pelo amor dele em nosso coração a ação concreta de amor e caridade para com o nosso semelhante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Chegamos ao final de mais um programa Paz e Bem. Aqui eu quero desde já agradecer todos os meninos aqui que estão trabalhando desde cedo para que as imagens cheguem aí em boa qualidade, o som aí na sua casa, no seu smartphone, como você está agora acompanhando, vivenciando este momento de graça do programa Paz e Bem. Também quero comunicar aí a comunidade do Moquém dos Gabriel, o grupo de oração em Vida Nova com Jesus, que nesta quinta-feira, se Deus quiser, estarei aí com vocês. E sábado, se Deus quiser, mudança agora de dia, aí no grupo Unidos à Mãe Aparecida, na comunidade Tamanduá, se Deus quiser, sábado, creio que a maioria já abraçou esse dia, nós estaremos também aí juntos, vivenciando um momento de graça proporcionado pelo grupo de oração Unidos à Mãe Aparecida. Também quarta-feira, antes da quinta-feira, estaremos numa missão, a missão do grupo de oração Testemunho da Luz, aí na comunidade São Sebastião, que vai acontecer na casa de nossa irmã aí, a nossa irmã, agora me falhou aqui o nome, a sogra de Expedito, estaremos aí na casa da sogra de Expedito da Água, Dalvina, lembrei do nome da bendita, Dalvina. Quarta-feira estaremos aí na casa de Dalvina, com um grupo de orações na frente aí da casa dela, na rua, vivenciando esse momento de graça, oração, santo terço, oração, louvor e a pregação do Santo Evangelho aí na casa de nossa irmã Dalvina, na comunidade São Sebastião. Então, meus irmãos, minhas irmãs,
Fiquem com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima segunda-feira, se assim Ele nos permitir. Paz e bem. Vai nascendo amor, doce essa